Olá, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. E comigo hoje, investidor descentralizado, vamos falar um pouco sobre esta coisa absurda que aconteceu, que é uma nova lei que pretende tributar não só criptomoedas, né, mas também alguns outros investimentos no exterior. Só para a gente começar a discussão, essa lei ela ainda não está totalmente aprovada. Ela foi aprovada na Câmara e ela ainda precisa ir para o Senado, que pode fazer alterações nela para que então ela seja aprovada. Então, assim, ainda tem alguns passos para acontecer, mas saiba que os seus investimentos, eles estão muito, muito enrolados se você não souber cuidar deles. A gente vai falar também um pouco sobre essa notícia aqui da Receita Federal usando inteligência artificial e eu vou fechar com essa notícia do Bitcoin All Time High na Argentina, para você entender um pouco da realidade na qual estamos inseridos, eu diria. Mas, enfim, antes de começar, eu só queria falar que a gente tem membros aqui no canal e a gente vai fazer sorteios de Bitcoin todos os meses, apenas para quem é membro. E a grande ideia do membros, e que é o mais interessante, é que será sorteado R$ 1 por membro inscrito. Então pensa comigo, se a gente tiver aqui no canal 50 membros, eu vou sortear R$ 50. Na verdade, R$ 50 é o mínimo, né? Com 10 membros, a gente já vai sortear R$ 50. Mas se um dia eu tiver 100 membros, eu vou sortear R$ 100. Quando eu tiver 500 membros, a gente vai sortear R$ 500 por mês. Quando a gente tiver 5.000 membros, a gente vai sortear R$ 5.000 de Bitcoin por mês. Sim, é isso. É esse que é o nosso planejamento. Então, assim, avalie ser membro aqui do Cripto TV, porque você só tem a ganhar. Mas tudo bem, vamos ao que importa. Então, tem uma lei nova, na verdade, é um projeto de lei que está aqui o número 4173 de 2023, e ele tem alguns objetivos. O objetivo principal dessa lei seria tributação sobre investimentos realizados por pessoas físicas fora do Brasil. Eu dei uma lida no projeto de lei, ele sim, ele fala que é para pessoas físicas, porque ele não quis falar claramente que ele quer que você fique pobre. É mais ou menos essa a realidade, mas a tributação ela vai atingir tudo que em tese está fora do país, mas para pessoas que são residentes aqui no Brasil. Então, assim, eles querem meter a mão, isso é óbvio, né? Todo estado tem isso, ele só tende a crescer e, enfim, faz parte. Mas o que veio junto com essa lei que é problemático é o fato deles incluírem criptomoedas. A chamada até um pouco, né, alarmista, né, que ela fala para Bitcoin e tudo mais, mas realmente eles trazem isso na lei. Eles falam que a lei vai abordar também exchanges estrangeiras, ou seja, corretoras de criptomoedas que não são do Brasil, onde você possa ter criptomoedas, e também carteiras. Sim, ele traz aqui, eu até postei isso no Twitter. Ele fala aqui, ó, carteiras digitais. Então, em tese, o Bitcoin, ou seja lá qual for a criptomoeda que está em autocustódia da sua parte, ainda assim incide o imposto conforme essa lei, do jeito que eles estão colocando aqui, se ela for, né, aceita dessa forma como ela está aqui. Então, assim, são pontos a serem considerados quando você for a ter criptomoedas ou, sei lá, é difícil falar, né, mas eu acho que, assim, todo mundo tem que fazer o que é certo, faça o que permite com que você durma bem, mas quem tem Bitcoin em autocustódia e não declarou, não vai entrar nesse meio aqui. É só um detalhe. Não tô falando que você tem que fazer isso não, tá, você tem que fazer o certo. Mas, né, quem por acaso não declarou, vai ficar fora disso, a não ser que faça a declaração, né, e pague os devidos impostos, que é o certo. Mas aí vai de cada pessoa, né. Enfim, esse assunto aqui, ele está sendo bastante abordado, porque realmente vai dar uma lenhada muito firme em todos nós. E assim, essa lei ainda não está muito clara de como que ela vai fazer isso, tá? Eu já li ela, eu reli o projeto de lei por completo, mas não dá para entender muita coisa. Porque ele fala que ele vai tributar na variação de preço.
Em alguns momentos ao longo do projeto de lei, eles falam que, por exemplo, alguns investimentos que pagam imposto fora do país, que é o caso de alguns investimentos no Legacy nos Estados Unidos, você paga imposto lá fora. E ele fala que o imposto pago lá fora você não vai pagar aqui. Então, assim, talvez dividendos recebidos nos Estados Unidos, por exemplo, você não pague. Eu não tenho certeza se vai ser isso ainda, mas é o que pôde ser mostrado, né? É o que eu pude entender, na verdade, no projeto de lei. Mas ele não traz uma parte específica, né, para criptomoedas. E criptomoedas você não tem um país específico, né, porque ao longo do projeto de lei ele traz que se você for tributado no país que tem tratado com o Brasil, você não vai pagar imposto aqui, etc. E assim, o Brasil não tem nada, se você for olhar, com nada de criptomoeda, porque não tem um país, não é centralizado, não tem, sabe, um órgão emissor. Ou seja, não tem como existir uma relação que faça com que possa ter uma isenção para criptomoedas. Já começa por aí. Então, assim, não vai ter isenção para criptomoedas. Elas não entram nessa parte, né, de você pagou imposto nela no exterior, porque se você pagar, você mora fora. E essa lei é para quem mora no Brasil. Então, assim, já não atende muito a gente. Mas, enfim, continuemos. Ele traz aqui que o rendimento com bitcoins e criptomoedas em corretoras fora do Brasil, por exemplo, Binance, Coinbase, KuCoin, Bybit, OKX e várias outras, terão impostos de até 22,5%. Ele faz uma distinção dentro do próprio projeto de lei, que deixa eu ver se eu consigo até abrir aqui. Dentro do próprio projeto de lei, ele faz uma distinção desses valores aqui, tá? Não é só 22,5%, não. Você pode ser que você não seja cobrado o imposto, mas assim, é para um rendimento, ou na verdade, uma valorização de até R$ 6.000 no ano, ou seja, é nada praticamente. Então, assim, é muito pouco, não acho que nos ajuda, não vale a pena em nada. Aqui está outra parte. Você tem 0% de cobrança da parcela anual dos rendimentos que não ultrapassarem R$ 6.000. É R$ 6.000 no ano. Se você passar de R$ 6.000 e ficar abaixo de 50, eles vão cobrar 15% sobre a parcela anual dos rendimentos. E se você passar de 50 mil que você ganhar no ano, você tem que pagar 22,5% de imposto, que é essa alíquota maior aqui, conforme foi falado. Então, assim, tem essa variação, é bom você saber, mas de qualquer forma foi aquilo que eu falei, né? Tem algumas pessoas que não vão ser meio que abrangidas por isso. Bom, continuando. Esse imposto, eu acho que ele é muito problemático, porque ele vai fazer com que as pessoas comecem a buscar formas alternativas de ter dinheiro fora do radar, né? O que tá ficando cada vez mais difícil, porque a Receita Federal ela tá caindo em cima, porque eles estão vendo que todo mundo quer de fato ter dinheiro por fora. É, eu não sei. É um controle social, não tem outro nome para isso, para mim. De fato é isso, e só vai piorar com o Drex. Essa lei, a proposta é que ela seja aplicada a partir do ano que vem, 2024. Gente, vai chegar o Drex, vai lenhar todo mundo, vai ficar muito difícil de comprar criptomoeda e eventualmente você fazer o que você quer com isso, sabe? Então, assim, eu sugiro que as pessoas já comprem de uma vez, porque vai piorar. Enfim, uma coisa que não ficou clara para mim nessa lei é o seguinte: quando ele fala aqui que as pessoas físicas parará, vão ter que declarar separadamente, beleza. É, ele fala aqui, ó, parcela anual de rendimentos. Tipo assim, eu fiquei na dúvida em relação a se toda valorização significa que eu vou ter que pagar imposto. Não ficou claro para mim, tá? Eu vou esperar alguém que seja mais perito no assunto para expor isso. Mas a questão é, se toda valorização que eu tiver que pagar imposto sobre no fim da declaração de ajuste anual, é algo a ser avaliado, porque você não sabe o prazo, né, de valorização. Beleza, eu posso valorizar 15% no mês, mas ao longo de um ano desvalorizou 10. E aí, incide imposto ou não incide? Então é algo a ser avaliado.
A lei, eu acho que, para mim, pelo menos, ela não ficou muito clara, né, em relação a isso. Mas, enfim. Aqui tem um ponto que eu havia já comentado, que é o seguinte: para fins do disposto desse artigo, consideram-se aplicações financeiras no exterior, ou seja, aonde, né, o que eles estão cobrando imposto em cima, né? Quaisquer operações financeiras fora do país, incluindo, por exemplo, depósitos bancários remunerados, certificados de depósitos remunerados, criptoativos, carteiras digitais ou contas correntes com rendimentos. Então, assim, ele já, de alguma forma aqui, ele abarca toda a possibilidade, né, do uso de criptomoedas e principalmente ele fala sobre corretoras que estão fora do país e eles querem meter a mão. É assim que a gente tem que falar mesmo, não tem jeito. Eu não acho que, só um detalhe, né? Eu falo muito isso lá no meu curso, que se por sinal você quiser ver, né, a respeito do método PAC, sempre tem um link aqui. E se você estiver precisando realmente ter privacidade com suas criptomoedas, por exemplo, né, fugir desse negócio que está acontecendo aqui, dá uma olhada lá. Mas eu falo sempre isso, que tipo assim, eu não acho que isso aqui justifique você migrar para corretoras nacionais, porque eu não gosto de corretoras nacionais. Mas fica a seu critério, tá? Eu ainda acho que ainda existe um pouco de, um pouco mais de liberdade, um pouco mais de, sei lá, uma liberdade individual quando você usa uma corretora estrangeira. Eu falei isso no último vídeo que eu postei também sobre essa temática, de quando eu trouxe outras notícias, né? Enfim. Fica a seu critério. E aí a gente entra na segunda parte, que tem um pouco a ver com isso, que é o fato que a Receita Federal falou que está utilizando inteligência artificial para monitorar transações com criptomoedas e diz que o Bitcoin foi superado. Eu não sei se eles falaram isso aqui abertamente assim, não, mas tem que botar um pouquinho de sal nessa história aqui, porque também não é assim, não. Todo mundo sabe, a gente sempre soube que o Bitcoin ele é rastreável, né? Assim, é uma blockchain aberta, você consegue ver todas as transações que são feitas e as movimentações que você faz. Isso não é problemático para a gente, porque a gente tem formas de subverter isso. Eu falo disso, né? Por exemplo, lá no método PAC. Você consegue ter, sim, Bitcoin, de forma que ninguém saiba que você possui Bitcoin e você consegue ser tranquilo com isso, desde que você evite o que eu chamo de pontos de KYC. É uma temática que eu explico também mais lá, mas são coisas que podem eventualmente achar ou descobrir que aquela carteira é sua. Então você tem que tomar cuidado com isso, né? De qualquer forma, enfim, essa notícia ela mostra, né, o que a Receita Federal fala, que eles estão vendo que as pessoas estão usando demais stablecoins, como por exemplo o SDT. Aqui está no gráfico, se você olhar, o USDT, ela passou já do Bitcoin, em termos de uso. Ele é muito mais usado para transações do que Bitcoin. Todo mundo prefere fazer transação com o USDT. Só que assim, eu tomo cuidado. Eu acho que o USDT ainda assim é muito bom, mas exatamente pelo fato dele estar sendo muito usado, ele vai sofrer uma regulamentação muito forte. E o SDT, a Tether, na verdade, é uma empresa centralizada, tá? Que sabe aonde estão os fundos, que pode congelar o saldo seu. Ah, mas está na minha carteira. Pode congelar, já aconteceu. O SDT faz isso, o SDC pode fazer isso. Então, assim, por mais maravilhoso que o SDT seja, você ainda assim não tem total liberdade, né, para estar movimentando, assim, realmente isento do Estado. Então, assim, é bom, é válido, com certeza. Mas eu ainda avaliaria ter um cuidadozinho e tal, e ficar mais em Bitcoin, porque você pode ser pego de surpresa, né? A gente tem uma ótima ferramenta, que é aquela do Rossello, né, que é a Truther, que é a carteira, né, com o Swapix. Já foi melhor, porque já tinha como você fazer antes sem KYC, né? Agora, infelizmente, você precisa, né, de ter um KYC a mais, mas é bom você poder movimentar em um SDT. Mas assim, eu acho que isso vai acabar. Eu acho que eles vão cair em cima dessa movimentação de USDT, porque, tipo assim, saiu até um artigo do FMI falando sobre o uso de USDT. E assim, as pessoas usam geralmente o SDT com o quê? Com MetaMask. É a carteira que eles usam para fazer o SDT, seja em qual rede for, rede do Ethereum, na rede Tron também não, né? Na rede da Polygon, sei lá, na Arbitrum. E, cara, eu já fiz vídeo sobre isso e eu tenho uma aula lá na Método PAC só sobre privacidade com MetaMask. E eu já fiz uma aula aqui mostrando um dos pontos que eu abordo lá, que é como que você consegue
fazer com que a MetaMask não capte o seu IP. Na verdade, assim, a MetaMask, ela sempre vai captar o seu IP. E você consegue usar de algumas maneiras, né, para talvez diminuir esse problema. Mas é até o que ele fala aqui. Ele traz aqui que esse sistema de inteligência artificial da Receita Federal, não sei o que, blá, 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 que consegue saber de onde que as pessoas estão transacionando e tudo mais. Cara, isso aí é muito fácil se você for olhar. Quando você transaciona com a MetaMask, o seu IP é captado. Quando você saca de uma corretora, o seu IP é captado. Quando você manda para a corretora, o seu IP é captado. Tem um KYC lá envolvido. Dependendo de você transaciona Bitcoin, não usa um node próprio. Você vai saber se aquele node é do governo ou não é, que você está usando. Então, assim, tem que tomar cuidado com essas coisas, entendeu? Você pode estar sendo de alguma forma monitorado. E assim, eu não sei até que ponto, o quão bom é a ferramenta deles. Eles também não vão falar, né, como é que eles fazem essa análise, mas assim, essa análise aqui dá para você fazer. Dá para você fazer, não é tão complicado. A Chainalysis faz isso, até vende isso, por sinal. E assim, você sempre vai deixar sei lá, um fingerprint, né? Não tem jeito. Mas você pode fazer com que a informação que seja deixada não leve até você. Não tô falando isso para fins criminosos, não, tá? Muito pelo contrário. Eu recomendo que ninguém cometa crimes, tá? Mas é porque eu falo também que nós estamos sempre a uma canetada de sermos criminosos, porque o governo pode simplesmente alegar que quem tem Bitcoin é criminoso. Ou, sei lá, ah, não, você que usa roupa assim é criminoso. É só o governo dar uma canetada que você passa a ser criminoso da noite pro dia. Então, assim, tem que tomar cuidado com isso. De qualquer forma, a Receita, então, em tese, já mostrou que está rastreando transações. Mais um grande motivo para você começar a se preocupar com a movimentação que você tem de criptomoedas. E eu sempre falo isso, né, lá, porque eu falo, "Ô, gente, não, eu tenho um curso que eu ensino, né, como que você faz para não ser rastreado. E aí sempre alguém fala assim, não, isso é tranquilo, eu saco da corretora e falo que eu perdi minha carteira. E aí eu falo com esse pessoal, gente, mas eles conseguem ver a carteira para qual você sacou. Eles conseguem ver a sua movimentação. E aí você fala que perdeu a carteira, mas a movimentação está acontecendo. E aí, como é que você vai se explicar em relação a isso? Se probabilisticamente aquela carteira é sua. Então, assim, são coisas a serem avaliadas, sabe? A gente tem que tomar cuidado. Eu acho que a gente tem que se colocar na posição agora de, tipo assim, se proteger, porque o governo está mostrando claramente que quer meter a mão no que é seu. O dinheiro que você tem em conta bancária, em reais ou em dólares, não é seu. Não adianta. E aí a gente entra nesse terceiro ponto que eu queria trazer aqui, que o Bitcoin na Argentina está em all-time high. Olha só que bonito o gráfico, né, do Bitcoin, se você for olhar ele em peso argentino. Esse aqui é no coisa de um ano, por sinal, viu? Mas assim, isso aqui é maravilhoso, porque ele tá bonito não só porque o Bitcoin é bom e está valorizando, mas porque o peso argentino é horrível. Então, assim, eu gosto de olhar isso daqui. Não é que eu gosto, né? Mas, assim, é interessante você olhar isso daqui e você ver que o Brasil pode estar neste caminho aqui. O Brasil pode estar aqui, ó, aqui atrás no gráfico. E você não consegue ver lá para frente, do que vai ser daqui para frente. Mas se você começar a acordar agora e, pô, dá uma estudada, faz uma autocustódia, presta atenção nessas coisas, entende como que o governo está realmente correndo atrás de você ou não, você consegue, talvez, se adiantar a isso aqui, ó. Isso aqui é valorização de Bitcoin. Isso aqui é desvalorização da moeda do país. Então a gente pode estar aqui no início. Isso aqui pode ser o futuro do real. E as pessoas não estão vendo. Então, assim, eu gosto de olhar isso, eu gosto de mostrar isso para talvez que as pessoas acordem. Um outro detalhe também que eu havia esquecido de falar, essa lei aqui, por exemplo. A gente olha para a Argentina e a gente fala: nossa, que absurdo, na Argentina você é limitado a comprar apenas. Você só pode comprar, na verdade, né, US$ 100 por mês pela lei deles, né? Tudo bem que eles compram por fora, né? Mas o que a gente não pensa é o processo pelo qual o país chegou
a passar uma lei que permitia com que você comprasse apenas US$ 100 por mês. Talvez esse processo é isso aqui, ó. Talvez esse processo esteja acontecendo conosco, talvez nós estamos no meio desse processo de daqui a X tempo o governo vir e falar que você só pode comprar X dólares por mês, ou você só pode comprar R$ 100 de Bitcoin por mês. O governo pode fazer isso. E aí que tá, como que você vai fazer para se defender disso? Você já vai começar a acumular agora? Você vai deixar para depois e correr o risco de não conseguir acumular nada e transacionar livremente? Você vai achar outras formas de comprar? Você tem que avaliar isso, porque a gente não está melhorando, não está ficando mais fácil. Não existe nenhuma sinalização em nenhum lugar do mundo de que você vai poder transacionar de forma livre sem que o governo saiba. Então você precisa acordar para o fato de que o controle está aumentando e a gente está numa situação onde o controle está começando a ser implantado. Se a gente não se movimentar agora, a gente vai ficar cada vez pior. Bom, eu acho que é isso que eu tinha que trazer. A todos vocês eu agradeço. Lembre-se mais uma vez de dar uma olhada no membros aqui. Dá uma olhada lá no Método PAC também, meu curso. Geralmente eu deixo os links na descrição. Por favor, mande comentários. É uma bela de uma discussão sobre esse assunto. Bom, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.